Recebi algumas perguntas aqui, né? De algumas pessoas que me perguntaram, como é que é isso? Divisão por zero é indefinido. Por que você não fez nenhum artigo científico? Eu fiz o artigo científico, tá aqui, ó. Tá aqui o paper aqui que vocês podem ver, ó. Né? E aí, o que acontece aqui? Eu faço a demonstração matemática, né? A divisão por zero aqui, ó, reinterpretada, tá vendo? Ó, divisão por zero reinterpretada. Então, o que ocorre aqui nessa divisão por zero? Eu posso mostrar para vocês aqui exatamente por meio de divisões sucessivas, onde você inicia 8 dividido por 1, 8 dividido por 0,01. Você observa aqui, ó, 8 dividido por 0,0001. À medida com a qual você vai dividindo por um número menor, vai aumentando o valor, certo? Então, o que ocorre aqui, ó? Chega um momento em que você vai dividir lá no infinito, você vai dividir o 8 por 0,3 pontinhos, infinitos zeros, e lá na ponta o número 1. Depois disso, você vai estar dividindo por zero. Você não vai estar dividindo mais por um número inteiro, ou por um número fracionário, ou por número nenhum. Você chegou no infinito. Então, no infinito, isso aqui é como se você dividisse um tecido. O que acontece com esse tecido? Você vai dividindo ele em um pedaço. Se o tecido está inteiro, o que você tem é o tecido inteiro. Então, não existe divisão nenhuma, que é exatamente essa a base. Ó. O que acontece? Imagina que você tem 2 doces para dividir entre 2 pessoas. Essas 2 pessoas não vieram buscar os doces. O que vai acontecer com os doces? Eles vão retornar para você. Então, 8 dividido para ninguém retorna o próprio 8. Não ocorre divisão nenhuma. É exatamente isso que eu estou mostrando. Que não existe divisão por zero. Não existe divisão por zero, porque não tem denominador. Então, o que acontece aqui? No caso do 8, ele está sendo dividido por um número cada vez menor, até quando ele chegar lá no infinito. Só que quando ele passa do infinito, quando ele chega no exato ponto em que 8 está sendo dividido por nada, o valor que vai retornar é exatamente o próprio 8, que é igual esse exemplo que eu acabei de mostrar aqui. Então, aqui nesse artigo científico aqui, ó, se vocês quiserem, eu posso estar enviando para vocês também. Eu explico como é que você chega na reinterpretação de n dividido por zero igual a 1. Como que um número dividido por zero vai dar 1? Ele vai dar 100%, ele vai dar o próprio inteiro. Ele vai dar o próprio n. Ou seja, aqui nessa igualdade, você não está igualando mais a divisão por zero. É isso que eu estou tentando explicar. Você não está fazendo a divisão por zero. Você está igualando dois valores que não são dois números. Você está igualando os conceitos que esses números têm. E aí você pode ver que o número aqui, ó, ele mudou o símbolo de n dividido por zero. 3 tracinhos igual a 3 aqui, ó. O que ocorre com essa mudança de símbolo aqui? É que a equalização e a igualdade. A igualdade é quando você iguala o número. Na equalização, você não está mais igualando o número, você está igualando os conceitos. E aí vai entrar aqui o conceito de completude. O que é completude? Se, por exemplo, o 8 está sendo dividido por nada, o que eu tenho é o 8 completo, é a completude do número 8. Então, eu posso pegar n dividido por zero com o sentido de completude, ou seja, com o sentido integral do 8, e igualar a uma equação qualquer. Então, quando eu igualo essa equação qualquer ao valor aqui, ó. Então, quando você tem aqui, ó, por exemplo, n dividido por zero equaliza 2b mais x, esse n dividido por zero não representa o n que está dividido por nada, não. Ele representa o n dividido por zero com o valor integral do n. Então, do lado esquerdo, onde você tem n dividido por zero, não é n dividido por zero. É um valor integral que representa a integralidade do n. É aqui que entra a grande sacada desse negócio, porque matematicamente o que eu consegui provar foi que existe uma igualdade de conceitos e não de valores numéricos. Entendeu, gente? Aí o que vai acontecer? Mas onde é que entra o pi? O pi nisso? O pi, ele é uma estrutura que ele se encontra em tudo que existe. Você tem o pi.
Então, ó, aqui você tem a minha fórmula básica, é o n dividido por zero. Quando esse n dividido por zero não representa uma divisão normal por zero, mas uma igualdade de conceitos, onde n dividido por zero representa a completude, o valor integral do n, dividido pelo todo o universo que o zero representaria. O todo do n aqui. Seria igual a π elevado a n. Ah, mas por que π elevado a n? Porque aqui você está fazendo uma igualdade de conceitos onde há uma potência harmônica. Só você lendo o livro para você entender. Mas esse artigo científico aqui, ele explica muito bem o que ocorre aqui, ó. Então aqui eu tenho a superação de várias limitações matemáticas, ó. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 2 pode também dar π elevado a n, entendeu? Ou o limite de menos n também, né? Você pode equalizar qualquer número ou qualquer situação. O que ocorre aqui é que esse artigo científico aqui, ele gera um entendimento muito mais profundo do que seria, do que essa matemática pode produzir, entendeu? O que ocorre nesse artigo científico é que ele explica exatamente como utilizar essa igualdade numérica, ó. Aqui tem, ó, ele explica que aqui é um sistema orobórico, onde a limitação matemática ela vai crescer e vai gerar uma torre. E essa torre aqui é que é a chave de toda essa matemática. É através dela que você gera tecnologias, entendeu? Essa é a grande sacada disso aqui tudo. E como eu expliquei, não só o artigo científico que tem aqui, mas o próprio livro ele explica. O próprio livro que eu tenho, que é Revelando a Matemática P0, ele vai explicando para você onde que você vai chegar com essa igualdade de conceitos que vai extrair valores, entendeu? Esse é o grande entendimento aqui. Aqui, ó. Por exemplo, aqui a torre, essa torre recursiva aqui. Só um exemplo bem prático aqui. Eu usei o π, ó. Eu posso não usar o π. Eu posso usar o 3,14. Olha só como é que eu estou usando o 3,14 aqui, ó. Aí, ó. Eu achei um resultado para a raiz quadrada de menos 1. Olha que interessante isso. Eu achei um valor inteiro para a raiz quadrada de menos 1. Olha só. Olha isso aqui. O logaritmo de zero dando menos π elevado ao infinito. Ou menos infinito dividido por infinito é igual a π elevado a zero, que dá 1. Olha só. Ah, mas como é que está elevado a zero? Qualquer número elevado a zero é igual a 1, né? Entendeu? Inclusive isso aqui explica por que o número elevado a zero dá 1. O que ocorre ali na potência de zero, que é igual a 1, é exatamente o conceito de completude que ocorre. Quando você está elevando um número a nada, você não está elevando esse número a nada. Você está elevando a uma ressignificação do zero. O zero não está com sentido de zero, ele está com sentido de tudo. É por isso que qualquer número elevado a zero dá 1. Exatamente por causa da completude, porque o valor ele está sendo elevado ao máximo dele. Então, o máximo de qualquer número é o próprio número. É o próprio inteiro dele. Ah, mas então teria que dar, por exemplo, 2 elevado a zero, teria que dar 2 e não 1. Mas aí você não está falando da completude. Você está falando do 2. E a completude do 2 é 100%. E 100% é 1, gente. É exatamente por isso que 2 elevado a zero dá 1. Que 3 elevado a zero dá 1. Porque ali o cientista não percebeu que isso daí é uma completude. Ele não está elevando o número 0, o número 2 a um número 0, ou seja, ao zero como um sentido de vazio. Ao contrário, ele está com um sentido de tudo, de infinito. Esse infinito ele é demonstrado pela torre de divisões sucessivas. Quando você vai dividindo 8 por 1, 8 por 0,1,
8 por 0,001, 8 por 0,0000. Quando você chegar lá no final, bota um 1. E aí depois disso você vai ter 8 dividido por nada. Mas aqui não é nada, é 1, é inteiro. Ele está dividindo o 8 por tudo que representa o 8. Então, 8 dividido pelo zero, quando ele tem sentido completo, ou seja, quando não está dividindo por nada, você vai ter o próprio 8, ou seja, você vai ter o próprio resultado da divisão, que não ocorre divisão, como no caso dos 2 bombons lá que eu esperei a pessoa vir receber e ela não recebeu. E os 2 bombons ficaram comigo. Então, você tem uma divisão de 2 por 0, né? Onde não ocorre a divisão e o valor retorna. É a matemática de retorno, de divisão por 0 com resultado de retorno. Entendeu? É isso que ocorre.